terminando uma palavra. Quem estava domingo passado aqui? Qual foi o tema da nossa palavra domingo passado? Quem sabe? Albertinho não está aqui, tá vendo? Como é que Albertinho faz falta? Albertinho sabe. Obrigado, Humberto, estava aqui domingo. Qual é o seu preço? Essa foi a nossa mensagem de domingo passado. E nós não conseguimos pregar o primeiro ponto. Nós vamos dar o primeiro ponto hoje, amém? Nós ficamos na introdução da mensagem, mas hoje nós vamos dar o primeiro e o segundo ponto, se Deus quiser o terceiro, amém? Mas então, para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Reis 21, versículos de 1 em diante, amém? Quantos abriram? Digam amém. Quem não abriu ainda diz misericórdia. Então vamos ali, já chegou aqui também no telão. King James, toca para mim. Ah, tá, show. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jerielita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que ele tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração. Senhor, nós nos curvamos à tua palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra, porque cremos que a sua palavra tem vida, e a tua palavra transforma o coração tribulado em um coração abençoado, transforma o homem que não ouve a tua voz num homem que ouve a sua voz, porque a tua palavra nos esquadrinha. A tua palavra tem poder de penetrar aonde o ser humano não consegue penetrar. Por isso, Deus, através do teu Espírito Santo, penetre no nosso coração e que essa palavra seja plantada em nós, que nós possamos ouvir a tua voz e nos debruçar e nos dizer: Pai, muda a gente por dentro, para que a gente possa cada dia ser melhor pastor, ser melhor ovelha, ser melhor marido, ser melhor filho, mas nós queremos melhorar, em nome de Jesus, amém, amém? Fala assim: ninguém está tão ruim que não possa piorar, mas também ninguém está tão bom que não possa melhorar, amém? Porque tem gente que acha que está muito bom e acha que não precisa melhorar, que é a última batatinha do saco, né? E não é assim. Se você for a 2 capítulos antes aqui, você vai ver a história de Elias, no capítulo 19 desse texto, que ele se acha o cara e nesse momento Deus muda ele. A gente tem essa dificuldade, e a gente precisa entender que nós só somos o que somos é porque Deus tem misericórdia da gente, amém ou não amém? Quantos têm a plena convicção que Deus tem misericórdia da gente? Amém? E eu queria te dar essa oportunidade de você olhar para você e falar assim: será que eu tenho negociado a vinha que Deus tem me dado? Será que a minha vinha verdadeiramente ela tem um preço, ou ela não tem preço? Por quê? Porque esse homem, Nabote, ele estava diante de uma circunstância. Obrigado, Davi, você que ficou escalado para hoje, né? Desde ontem. Nabote, ele tinha uma vinha do lado do palácio do rei. Era muito comum o rei tomar conta de todas as coisas que estivessem do lado do terreno dele. Era dele. Mas essa vinha era algo que o pai dele tinha dado de herança para ele. E a gente entende que a vinha do Senhor, trazida para os nossos dias, é o rebanho do Senhor, é a casa do Pai. Fala para o irmão que está do seu lado: você é a vinha do Senhor. Ele é o nosso agricultor, Ele cultivou você, Ele cultiva você ainda, Ele planejou você, e Ele prepara você como uma vinha. Ele é o nosso viticultor, é aquele que cuida da gente. E Nabote, ele estava diante de uma situação tão difícil. Ou ele desapontava o rei,
desapontava o seu pai. Às vezes a gente não quer desapontar a quem está do nosso lado, e a gente começa a negociar com o pecado, começa a negociar com as circunstâncias, e isso vai te afastando de Deus, sem você perceber. De repente você já está construindo mais uma vinha, de repente a sua vinha deixou de ser vinha, e passou a ser uma horta, porque o desejo da humanidade é tirar a vinha da igreja, tirar a dependência da igreja, para transformar a igreja no que eles querem. Mas Deus, Ele tem misericórdia e tem levantado homens e mulheres nesse tempo que não negociam a sua vinha, que sabe qual foi o preço pago pela sua vinha. Por isso que a gente começou esse tema semana passada dizendo: qual é o preço da sua vinha? Qual o preço que você tem? Você tem preço. Você negocia o que Deus tem para você por qualquer coisa, por um sentimento. Às vezes estamos negociando o que Deus tem para nós por causa do sentimento que vai passar, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado: sentimento passa. Quantos aqui já sentiram sentimento por uma pessoa que você não é casado por ela? Passou. E quando passou esse sentimento, eu pensava que estava acabada a minha vida, porque era só um sentimento. O Senhor, Ele não quer te dar só um sentimento, Ele quer te dar uma razão de você viver de verdade. Ele quer ser a razão de você viver, porque essa vinha para Nabote era a razão dele viver. Então, se você entende que Deus é a sua razão de viver, Ele é a sua vinha, então o que tem te custado caminhar com Ele da forma que Ele planejou? O nosso maior problema é que nós às vezes caminhamos do nosso jeito, do jeito que a gente quer, mas Deus está nos chamando a responsabilidade nessa noite para perguntar a gente: você tem negociado a sua vinha às vezes por qualquer coisa, por um sentimento, por uma palavra que lançaram contra a tua vida, que te paralisou num tempo e no espaço, mas hoje Deus está falando para você: não se preocupe, eu sou o Senhor da vinha, não tenha medo de Jezabel, não tenha medo das circunstâncias, porque eu sou o Senhor da vinha. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que Nabote morreu. Jesus, Ele fala assim: aqueles que querem ganhar a sua vida, perdê-la, mas aqueles que perderem a sua vida, achará. Querido, não tem como você negociar com Deus. A vida cristã é perder para ganhar. A vida cristã é: os humilhados serão exaltados. A vida cristã é aquele que bate. Aquele que bate é menor do que aquele que apanha, porque Deus honra aquele que apanha. A vida cristã é o contrário do que o mundo tem pregado para nós. E às vezes a gente tem negociado a nossa vinha com tantas coisas, com tanta besteira. Às vezes uma palavrinha do irmão, às vezes uma palavrinha de um pastor numa rádio dessa da vida doida aí. Às vezes uma mensagem que você ouviu te paralisou, porque o cara botou a alma dele no negócio e não trouxe uma palavra de Deus de verdade. Mas Deus está te perguntando para você: até quando você vai ter preço? Até quando você ainda vai negociar o seu chamado? Até quando você vai negociar aquilo que Deus liberou sobre a tua vida? Porque, querido, você precisa entender que Deus, Ele tem tanta gente nesse mundo, mas Ele escolheu você para algo específico. Existe uma unção liberada para você, que é só sua. Existem coisas que é só para você fazer, e Deus vai cobrar de você isso. O pior é que nós levamos a nossa vida como se Deus não cobrasse da gente. Quando a gente lê aquele texto de 1 Coríntios 11,
lá na parte da Santa Ceia do Senhor. E diz que aqueles que tomam e comem do pão indignamente, comem para sua própria condenação. A gente não entende esse texto, porque a gente pensa que é uma coisa assim, mas aquele que come do corpo de Cristo sem o entendimento de quem é Ele, come para ser condenado, cara. Não era digno nem de pegar na mão no cálice, nem no corpo de Cristo. A gente precisa entender que a gente precisa ter essa revelação de quem nós somos de verdade. Ou a gente vai parar de brincar de ser crente, ou a gente vai entender que aqui é um propósito. Isso aqui não é um propósito para você alimentar um pastor, para você pagar o salário dele, o plano de saúde dele. Não é isso aqui, isso aqui não é para isso, aqui é para ganhar almas para Jesus. Eu vou trocar de carro em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você tem que se alegrar com isso. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa, não é o meu carro que vai fazer diferença. O que vai fazer a diferença é a presença de Deus na minha vida. Não é o seu carro que faz a diferença, não é a sua casa que faz a diferença, não é o seu apartamento que você comprou novinho, cheirosinho, gostosinho. Não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é o quanto de Deus tem dentro de você. Enquanto você não negocia aquilo que Ele tem para você. De repente você está brigando por um chamado que não é seu. De repente você está brigando por algo que não é seu com Deus, e está lutando com Deus com algo que não é para você lutar. Deus, Ele quer se revelar a você nessa noite e mostrar para você qual é a sua vinha. Tá bem? Porque às vezes a gente tem aberto mão da nossa vinha, aberto mão por qualquer coisa, por qualquer coisa. No Antigo Testamento, eu falei semana passada o que simbolizava a vinha. Mas hoje eu quero te dizer a primeira coisa, primeiro ponto da nossa mensagem. Eu queria começar com ele, para você entender o que falta na gente. Por que a gente tem vendido a nossa vinha? Só não vende a vinha aquele que ama o Senhor da vinha. Se você for ver o texto, Nabote diz para ele: ai de mim vender uma coisa do meu pai, Ele que me deu por herança. Aí eu pergunto para você, o que você tem feito com aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida? Você está esperando o anjo aparecer para você com uma espada incandescente, para dizer, você vai tomar vergonha na cara ou vai perder o pescoço? Às vezes a gente está nesse caminho, querido. A gente não faz mais nada, a gente fica paralisado. Por quê? Porque falta amor. E sabe o que Jesus ele falou lá em João 21, versículos 15 e 16? Abre aí para mim, por favor. Jesus ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse para ele: eu te amo, e apacenta os meus cordeirinhos. Olha lá que está escrito lá. Assim, pois, tomaram o de jejum. Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarou, olhou no olho. Aí esse encarar é olhar no olho. Ele olhou no olho, virou no olho e falou: você. Porque quando a gente olha no olho, a gente sabe se o cara é mentiroso ou não é. Você sabia disso? O dia que você estudar psicologia, você vai entender o que eu estou falando. Existe uma técnica, quando você olha no olho da pessoa, que você sabe se ela está falando a verdade ou não está. Não contavam com a minha astúcia, né? Mas Jesus fez isso aqui com ele. Jesus olha no olho dele e vê os olhinhos dele brilhando, porque Jesus conhecia não só a vida de Pedro, mas conhecia o coração de Pedro. Jesus ele conhecia o coração de Pedro e ele disse assim: então, meu filho, cuida dos meus cordeirinhos. Irmãos, cuidar dos cordeirinhos do Senhor não é cuidar de quem está aqui dentro, não. Simplesmente é cuidar de quem está lá fora. O propósito da casa de paz é a gente pegar os cordeirinhos que estão fora do aprisco. Tem muita gente que quer cuidar do que já está salvo. Tem muita gente que quer cuidar de quem já está limpo. Quem vai estar se ajustando, está ótimo. Mas Deus quer que você cuide dos cordeirinhos que estão perdidos aí fora. E às vezes falta amor para a gente cuidar das pessoas. Às vezes uma palavra, uma situação bloqueou você, e Deus está dizendo nessa noite para você: eu quero restaurar o teu amor pela vinha.
pela casa do meu pai. Eu preguei de manhã dizendo que eu sinto alegria de estar na casa do pai. Eu sinto alegria, não tenho dificuldade nenhuma. Cheguei em casa, já era 3 e pouca da tarde. A Cristina foi descansar um pouco com a Vitória e eu fiquei na sala escrevendo. Não tenho dificuldade, estou cansado, estou muito cansado. Cheguei de madrugada em casa ontem, de Teresópolis. Acordei cedo hoje para estar aqui. Mas eu tenho amor pelo que eu faço. O nosso maior problema é que a gente já não ama mais, querido. A gente quer encher a nossa vida, uma roda de amigos, mas a gente não quer, de verdade, pagar o preço por alguém que está lá no mundo. Deus te chamou, não é para encher sua casa de amigo, de crente de igreja, não. Deus te chamou para você encher sua casa de gente que está precisando dele. É desse jeito. Quando Jesus ele estava reunido numa casa, a casa estava tão entulhada de gente, que o coxo teve que descer pelo telhado. A sua casa tem que ser assim, tem que chegar gente com problema lá para você orar por ele. Amém ou não amém? Deus quer usar você. Você precisa entender isso. Deus quer fazer com que seja restaurado em você o amor de vir para a casa do Pai. O amor de viver na casa do Pai. Irmãos, a gente precisa sentir vontade de vir para a casa de Deus. A gente precisa sentir vontade de levantar a mão e adorar ao Senhor. Estava lendo uma reportagem da Missão Mundial. Os irmãos que são pastores na Síria. Os irmãos que são pastores em Singapura. Os caras estão perdendo o templo lá, irmãos. Os caras estão reunindo nas casas, assim, ó, que não pode fazer barulho. E a gente aqui pode adorar Jesus. Nem o vizinho de trás aqui não fala com a gente direito. Não briga com a gente que a gente faz barulho. Outro dia eu pensei que ele me chamou ali, ele ia brigar por causa do barulho. Ele falou: pastor, eu gosto muito desse barulho aí. Pode continuar fazendo. Muito bom mesmo. É bom escutar a palavra de Deus. Minha mulher não gosta muito não, que ela é daquele outro lado. Você sabe qual é, né? Mas eu gosto, você pode tocar. Os meninos são bons. E é uma música boa. A gente tem um vizinho que ama ouvir a palavra de Deus. E a gente às vezes não tem essa vontade de vir na igreja. Sabe por quê? Por causa de uma palavra. Tem que parar com isso. Ou a gente vai virar essa chave dentro da gente, ou a gente vai morrer dependendo do humor do outro para viver. Qual é o humor que você precisa para viver? É o humor que está ao céu, meu irmão. Eu não quero nem saber o que está da minha direita, da minha esquerda. A minha preocupação é como está o céu. Eu quero te dizer uma coisa: o céu é festa todo dia. Os anjos lá cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Meu amigo, só tem tempo para olhar a vida do outro quem não tem tempo, quem tem bastante tempo e deixa de olhar para a sua própria vida. Aquele que tem amor em Deus de verdade não tem tempo para isso. Por quê? Porque o inimigo começa a jogar proposta para a gente cai. Porque as propostas, aparentemente, elas podem ser rentáveis para a gente. A gente está acostumado a negociar com Deus, a negociar com tudo. O reino de Deus não é negócio, não é comida nem bebida, mas sim poder de Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o que servimos, é o que damos. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o que eu sirvo dentro da minha casa para alguém que chega, mas aquilo que eu posso derramar na vida dela. Aquilo que eu posso ministrar na vida dela, a minha vida que eu posso derramar na vida dela. Por isso que eu falo para todo mundo: quem cola comigo, quem anda comigo, prospera, é abençoado. Porque da mesma forma que eu sou abençoado, eu ministro na vida de quem caminha comigo. Amém ou não amém? Sabe o que Deus quer fazer com você? Que você prospere, que você avance, que você cresça, mas não é para morrer em você. Você não é mar morto. Você não é mar morto. Deus colocou dentro de você uma fonte inesgotável. A responsabilidade, sabe por que ninguém tem esse peito de falar escola comigo? Porque não tem vida com Deus. Sabe por que Pedro falava assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Ele era melhor do que eu, ele era semideus? Não. Ele tinha um espinho na carne, que ele pediu: Senhor, tira de mim essa coisa. Deus falou assim: a minha graça te basta, cabeção, vai fazer a minha obra. Eu estou brincando de ser crente, a gente vai entender que nós temos espinho na carne, nós temos dificuldade,
Mas as nossas dificuldades não podem nos paralisar. As nossas dificuldades têm que ser o combustível para que Deus haja em nós, apesar de nós mesmos. Sou um cara que tem muita dificuldade, irmãos. Muita. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O nosso maior problema é que nós não reconhecemos os nossos problemas. Sabe por que os meus problemas são acrescentados, são agraciados por Deus e Ele se aperfeiçoa em mim? Porque eu confesso. A nossa maior diferença é porque nós nos achamos muito bons. Foi aquilo que eu falei aqui, antes de eu começar a pregar. Tem muitos de nós que nos achamos muito bons. Não lemos nem a Bíblia toda e nos achamos que sabemos toda. Eu já li a Bíblia toda várias vezes, não sei ela toda. Nunca vou saber. Eu conheço, meu irmão já leu ela 24 vezes. Quantas vezes? Não conhece ela toda. E a gente pensa que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, vai fazer alguma diferença. Não. A diferença acontece quando Jesus habita dentro de você de verdade. E você começa a ser transformado por esse poder. Porque se ainda tem coisas de você, do velho homem, é porque você precisa morrer um pouquinho ainda. Se tem dentro de você algo que ainda te paralisa, que não te deixa avançar, é porque você precisa morrer. E nós precisamos entender, porque Jesus ele disse, ser cristão é um caminho de morte. Ser cristão é um caminho de renúncia. Renunciar às tentações do inimigo. Porque o nosso inimigo, ele vai chegar para a gente, aparentemente, com situações rentáveis, mas elas vão levar você à ruína. Ela vai levar você a lugares que você nem imagina. Você já viu aquelas pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal? Eu posso enumerar aqui alguns homens de Deus que fizeram isso. Por quê? Porque a proposta do mundo entrou na vida dele e mudou a história dele negativamente. O poder de Deus entrou na minha vida e mudou minha vida positivamente. O poder de Deus entrou na vida dessa pessoa que está do seu lado. Se não entrou, vai entrar e vai mudar a vida dessa pessoa positivamente. Nós precisamos entender que esse amor de estar na vinha, de cuidar da vinha, precisa brotar dentro da gente. Ah, pastor, já não estou com vontade de ir para a igreja. Vai sem vontade. Ah, não estou com vontade disso. Vai sem vontade. No feriado de sexta-feira, eu tinha os compromissos. Tinha que ir no CTI orar por uma pessoa, tinha que ir no hospital visitar, tinha que fazer tanta coisa. Mas eu estou a serviço da vinha. Amém ou não amém? Uma irmã me chamou para ir fazer uma visita com ela. Estou preciso muito. E eu fui com ela, mesmo sem poder. Sabe por que eu fui? Porque eu estou a serviço da vinha. Eu abro mão de fazer as coisas com a minha família para ficar a serviço da vinha. Só perguntar a Cristina quantas vezes eu falei não para ela, que eu não posso. Ah, pastor, mas você tem que ter um tempo para você. Eu sei que eu tenho que ter tempo para mim, mas Deus vai me dar esse tempo. Amém ou não amém? Mas por enquanto que Ele não me dá, Ele está mandando eu fazer. Enquanto Ele está mandando fazer, eu estou fazendo. Agora Deus está levantando uma geração aqui. Deus está levantando essa geração. A geração que vai ser igual Ur, igual Arão. Na hora que a mão do líder estiver cansado. Vem cá, Mateus. Corre aqui, Mateus. Vem cá, o Rocha. Eu sou Abraão, eu sou Moisés. Eu estou cansado. A gente está perdendo. Mas eu tenho Ur do meu lado. Eu tenho Arão do outro. E eles vão segurar a minha mão. Deus está levantando uma geração que vai segurar as mãos do líder, que vai ajudar o líder. Não vai criticar o líder, mas vai ajudar o líder. Porque eles poderiam criticar o líder. Obrigado, filho. Eles poderiam falar assim, Moisés, Deus não está te abençoando porque essa luta aí não era para a gente ter entrado. Sabe nada, cabeção. Deus fala com líder, não fala com gente de qualquer jeito, não. Deus fala com liderança. Põe isso na sua cabeça. A nossa visão é assim. Deus fala com o bispo, depois fala com a gente. E a visão tem que ser de Deus para a nossa vida. Porque senão Deus não instituía pastores, irmãos. Era uma bagunça, sem direção.
Então, quando um tiver caído, o outro vai estar do lado para ajudar. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, a hora que você desanimar, eu vou estar do teu lado. Eu estou rindo porque ele escreveu um textão para ela essa semana, e eu lembrei agora do texto que ele escreveu, porque eu li todo, né? E tem muito a ver com isso aqui, fechamento. A gente precisa entender que é assim que a vida conjugal também, é um do lado do outro, amém? É Rocha ajudando Mariana, Mariana ajudando Rocha, não é isso? Não só o Wellington ajudando Renata, mas Renata ajudando o Wellington. A gente precisa entender que Deus vai restaurar esse amor pela vinha, irmãos. Amém ou não amém? Porque quando Moisés estava lá, falava assim, gente, nós vamos levantar acampamento hoje aqui para a gente ir para outro lugar. Deus falou comigo para levantar, ninguém perturbava. O cara levantava acampamento e ia atrás de Moisés. E quando Moisés ia, a nuvem ia junto. A gente às vezes quer arrumar problema onde não existe, irmão. Sabe por que a gente arruma esse tipo de problema? Porque o nosso coração é assim, é problemático. E a gente quer contaminar as pessoas com a lepra que a gente tem. E eu quero te dizer, eu vou te dar uma palavra nessa noite. A lepra só cessa depois que o sacerdote libera uma palavra. Às vezes a gente está leproso e está levando as pessoas para o mesmo lugar. Mas Deus vai liberar uma palavra hoje, nessa noite. E vai liberar você dessa palavra, desse jugo que não é seu. E Deus vai restaurar o amor pela vinha. Você vai voltar a amar a vinha. O que ama pode até se entristecer, mas não abre mão da vinha. Amém ou não amém? Ah, eu estou meio triste, mas não abro mão. Quantos já se entristeceram aqui, irmãos? Eu já me entristeci muito. Mas você não abriu mão da vinha. Por quê? Porque você sabe quanto custa a sua vinha. Você sabe quanto custou a sua vinha. Tem gente que não estava aqui no domingo. Eu vou ler um texto com você, para você entender. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Pedro. Pedro 1,18, diz assim o texto: portanto, estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata, como o ouro, que fostes resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, ligado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito algum. Olha o teu preço aí. Olha o preço da sua vinha aí. O preço da sua vinha é o sangue de Jesus. Então quando alguém perguntar quanto vale a sua vinha, você fala assim: a minha vinha vale um preço inenarrável. O inimigo fará de tudo o que for preciso para te ver fora do projeto de Deus. Vai fazer tudo. Vai colocar circunstâncias, vai colocar o marido que não quer ir para a igreja, a mulher que não quer ir para a igreja, e o filho que ficou doente, e não sei o que. Quero contar uma história para você. A Ana Beatriz, quando ela tinha 5 anos, ela foi diagnosticada com um linfoma aqui no pescoço, caroço enorme. O médico ia fazer a punção e a biópsia na segunda-feira. Tinha feito ultrassom, tinha feito os exames, e o médico, com a experiência do médico, falou: é um linfoma. Nós vamos fazer uma punção e vamos ver qual tipo que é, porque tem outros tipos. E ela estava internada no hospital em Teresópolis. Ela tinha 5 anos, presta atenção aqui. 5 anos. Chegou na sexta-feira. Eu cheguei do trabalho, Cristina chorando muito, a gente orou lá no quarto. E eu falei com ela: vamos levar ela para casa amanhã. Foi, amor? Vamos levar ela para casa amanhã. Os médicos chegaram e falaram: não pode levar ela para casa. Ela está com acesso. Não pode. Eu falei: a filha é minha, eu vou levar ela para casa. Vou levar ela para casa. Só vai tirar o acesso, eu vou escrever aqui que eu vou levar minha filha. Pode deixar que eu vou escrever, eu vou levar minha filha. Os médicos eram tudo amigos nossos. Mas segunda-feira você traz, segunda-feira eu trago ela de novo. Então tá bom. Nós pegamos a nossa filha, no sábado levamos para casa. Nós oramos em casa, ficamos tranquilos, e no domingo à noite nós levamos ela na igreja, no culto. Culto tremendo. Ela estava tão dodói, com tanta febre, que ela não foi nem para a salinha, ela ficou no colo da gente. No final do culto eu fui lá falar com o meu pastor, que o sacerdote estava sobre a minha vida.
Cheguei para ele e falei: pastor, o senhor sabe que minha filha está doente, e eu trouxe ela aqui para o senhor orar. Você não conseguiu ir lá no hospital visitar minha filha, mas eu trouxe ela aqui para o senhor orar por ela. Ele me olhou com um sorriso, deu um risinho para mim assim, do jeito dele. Cristina sabe o sorriso que ele dava. Ele falou: filho, você crê que Jesus pode curar sua filha? Eu falei: creio, meu pastor, creio. Ele falou: então a gente vai orar e Deus vai operar um milagre aqui agora. Não chamou ninguém, irmãos. Ele pegou minha filha, subiu no altar, ele pegou, botou a mão no pescoço da minha filha e falou: caroço, em nome de Jesus, solta a vida da Ana Beatriz. Todo linfoma, todo câncer do inferno, solte a Ana Beatriz. Que o sangue de Jesus venha sobre a vida dela, limpando o organismo dela agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu olhei, eu fiquei de olho aberto, crente de olho aberto. Eu olhei o caroço fazendo assim, ó. Fiquei impressionado. Cristina até hoje lembra disso. Eu fiquei impressionado. Eu te pergunto uma coisa: tudo estava dizendo para mim não ir na igreja. Às vezes a gente perde o milagre porque não foi no lugar do milagre, irmãos. Fico imaginando se aquele homem não descesse pelo telhado, Jesus nunca conseguiria chegar nele. Às vezes a gente não se esforça para estar na casa do Pai. A gente às vezes não se esforça, e Deus separou aquele dia para liberar o milagre para você. E você fica em casa vendo Fantástico, porque você está muito cansado. Comece a valorizar a vinha do Pai. Nada nem ninguém pode separar você da vinha do Pai. O milagre que Deus liberou para você, ele tem hora, ele tem dia marcado. Você precisa entender uma coisa: tinha um homem que ele estava no poço de Betesda, sentado ali, há muitos anos. Há muitos anos, irmãos. Mas ele dizia que não tinha ninguém para descer com ele até lá, para ele poder se banhar quando o anjo mexia a água. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa, porque o Messias ia passar ali naquele dia. Jesus está passando no meio de nós hoje. Jesus está restaurando o nosso amor. E se no início da palavra você começou a sentir ranço, é porque Deus está mexendo. Isso é gostoso, porque agora Deus começa a mover o teu coração e dizer: Deus, há poder no teu nome, há poder na tua palavra. O inimigo vai fazer de tudo o que for preciso para tirar você do projeto que ele tem para você. Deus tem um projeto para cada um de nós. Segunda coisa: só não liberam a sua vinha, só não vendem a sua vinha aqueles que sabem que a vinha é inegociável. A vinha é inegociável. Nem que para isso eu tenha que morrer, mas a vinha é inegociável. A vinha é inegociável. Esse homem, ele perdeu a sua vida porque ele não quis negociar algo que era inegociável. E às vezes a gente negocia a nossa vinha, querido, por qualquer coisa. A gente abre mão de qualquer jeito. A gente vê no texto que Acabe tinha uns argumentos convincentes para ele. Acabe diz para ele: olha, a vinha está do lado do meu palácio, é mais fácil para me cuidar, eu quero fazer dela uma horta. Mas ninguém vai fazer horta com a sua vinha, não. A sua vinha vai continuar sendo vinha. Eu quero te dar uma palavra. A vinha, ela produzia as uvas que fazia os vinhos. E o vinho na Bíblia, ele diz sobre a alegria. Toda vez que você vê vinho na Bíblia, você conota para alegria. Aonde falta o vinho, falta a alegria. Eu queria que você entendesse essa revelação. Sabe por que está faltando alegria na sua vida cristã, na sua vida com Deus? É porque você perdeu a vinha. Aqueles que têm a vinha têm alegria, porque aqueles que têm a vinha têm o vinho que traz alegria. Aqueles que têm a vinha de verdade têm alegria no coração. Aqueles que não negociam a sua vinha não precisa de alegria externa, não precisa de uma bebida, não precisa de um cigarro, não precisa de nada, porque Deus é a nossa alegria e a nossa vinha não é negociável. Ô, meu irmão, fica até meio repleté com vontade de dar um sapateado aqui.
O irmão perguntou hoje de manhã assim, não, pastor, eu não gosto daquele lugar que grita muito não. Eu falei, ó, irmão, então, eu grito um pouquinho. Aí o discípulo estava comigo e falou, não, mas ele grita baixinho. Não é daquelas coisas assim muito espalafatosas não. Na hora do almoço aqui. O que tem roubado a tua alegria, querido? Não é a sua alegria que ele está roubando, ele está roubando a sua vinha. E você não está prestando atenção quando você já não tem mais alegria de estar na casa de Deus, não tem alegria de estar servindo a Deus, é porque eles levaram a sua vinha. Você não tem como fazer mais vinho, mas você vai viver de alface, de horta. Aqueles que têm vinha, aqueles que têm vinha, têm vinho, têm alegria. Deus quer restaurar a sua alegria hoje. Sua alegria de servir a Ele, independente do que está à sua direita, independente do que está à esquerda. Se está bom, vamos dando glória a Deus. Se está ruim, vamos dando glória a Deus, que Deus vai mudar o quadro. Irmãos, quem acredita que Deus é poderoso para mudar o quadro da nossa vida? Deus Ele é capaz de virar a chave. Vou falar um negócio assim, quem é mais íntimo comigo vai entender. Deus é virado, irmãos. É desse jeito. Deus não é normal não, irmão. Deus não está numa caixinha igual você imagina não. Deus, Ele é soberano, tudo é dele. Esse universo foi Ele que construiu. Os caras estão aí procurando agora estudar a matéria escura. Quem está estudando física aí está entendendo. A matéria escura do universo. Que eles não estão entendendo, porque o universo é composto de 72% de matéria escura. Eles não sabem o que é isso. Eu falei, vocês estão enrolados, meu irmão, vocês vão ficar enrolados, porque o céu, as estrelas, tudo foi Deus que fez. Estão procurando, vão achar algo que já está dentro da gente. Irmãos, a ciência vai se chegando. Vai se chegando. Existe um homem chamado Marcelo Gleiser. Quem já ouviu falar nele? Pô, entra na internet, vê os vídeos desse homem. Ele é um cientista brasileiro, professor em Harvard. E ele fala que não tem como separar a ciência de Deus. Ele se converteu de verdade ao Senhor, estudando física atômica. Ele falou, rapaz, essa partícula aqui não tem como ter saído de qualquer lugar, porque ela se faz, ela é o centro do universo, é nela. Quem criou isso? E ele começou a entrar no parafuso. De repente existe um ser soberano que criou essas coisas todas aí. Então a gente precisa entender que os crentes estão entendidos no negócio. A gente precisa entender que tem mais de Deus na gente do que a gente imagina. E a gente ainda está vendendo a nossa vinha. Muitas pessoas estão perdendo a sua alegria porque vendeu a vinha. Dá para entender? A vinha é o lugar de fazer vinho. E você perde a alegria porque você não tem mais como fazer o vinho. Primeira coisa que Noé fez quando ele desembarca foi plantar uma vinha. Ele desembarca da arca, faz um grande sacrifício ao Senhor, com os animais puros que ele trouxe. Ele trouxe a mais para fazer isso, porque Deus já preparou ele para isso. Não precisa entrar no texto que você já conhece. Mas ele prepara, faz o grande altar, sacrifica ao Senhor, e depois ele vai e faz a vinha. Tempo depois, na época da colheita, ele colhe a vinha. E ele se alegra com o fruto da vide. O fruto da videira traz alegria para a gente. É por isso que o diabo ele quer acabar com a sua vinha, porque ele sabe que a sua vinha ela é inegociável. A sua vinha é inegociável. Aqueles que negociam perdem a alegria. O que tem tirado a sua alegria? Traz de volta a sua vinha, querido, nessa noite. Fala, Deus, eu quero de volta a minha vinha. Eu não quero ficar sem alegria mais, eu quero ter alegria. Nada vai me paralisar mais, eu quero a tua alegria, porque a tua alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, a alegria do Senhor é sua força, a alegria do Senhor é sua força. O que te faz, o que te motiva, precisa ser a vinha.
Nabote, ele chega diante do rei, ele fala: olha, a minha vinha não tem negócio nela, eu posso morrer, porque se eu falar assim com o rei, eu posso morrer, mas eu vou morrer, mas a minha vinha eu não te entrego não. Que você se coloque de pé no seu lugar, que você entenda que os ladrões dos sonhos, os ladrões de alegria, eles estão aí para roubar a sua vinha, para roubar aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que dão valor à sua vinha, eles resgatam a vinha e não entregam a vinha. Fala para o irmão que está do seu lado: a minha vinha é inegociável. E eu falei que eu ia dar os 3 pontos, eu vou dar o último ponto com você em pé. Você está disposto, Jesus, e responder uma pergunta que o Senhor está fazendo para você nessa noite? Quantos estão dispostos aqui? Então feche os seus olhos, que eu vou dar o 3º ponto com você de olho fechado. Você vai responder não para mim, mas vai responder para o Senhor. Hoje o Senhor está te perguntando: filho, você está disposto a cuidar da minha vinha? Jesus, ele está perguntando para você: você está disposto a cuidar da minha vinha? A cuidar daquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha presença, que é onde tem toda a alegria. Você quer cuidar da minha vinha? Porque a palavra do Senhor diz lá em João 15, versículo 1, que ele era a videira, que ele é a videira, e o pai dele é o lavrador. Satanás está todo o tempo tentando tirar das nossas vidas a nossa herança, a nossa alegria, a nossa comunhão, a nossa disposição de estar na casa do Pai, pois a nossa vinha é Cristo. Jesus Cristo é a sua vinha. O espírito de Jezabel ainda vive no meio de nós. Apocalipse 2, versículo 20 diz que: mais tempo contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel está no nosso meio ainda. Pode falar misericórdia, mas ela vai continuar no nosso meio, até Jesus voltar. Por isso que a sua vinha é inegociável. Jezabel, ela não tem poder de tirar a sua vinha. Ela pode tramar contra você, mas ela não tem poder mais de tirar a sua vinha. Porque quando Jezabel tira a vinha de Nabote, ela perde a sua vida logo na frente, e os cachorros comem ela. Então não tenha medo. Quando Jezabel se levantar contra você, você vai contra ela em nome do Senhor. Você vai se levantar contra esse principado em nome de Jesus de Nazaré. Todos e tudo que se levantar contra você não prevalecerá, porque o Deus de Israel é o teu refúgio, o Senhor de Jacó é a sua fortaleza. Amém?